Tá no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. O professor Komaru falou com a gente sobre a importância da extensão para os alunos e professores. A entrevista também está na primeira edição da revista interdisciplinar de extensão da Universidade Federal do ABC, a Conectadas. Ele é engenheiro civil, mestre pela Escola Politécnica da USP, doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do ABC. O professor também atuou como coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Urbana entre os anos de 2006 e 2008 e como pró-reitor de extensão entre os anos de 2012 e 2013. Como que foi o seu início com extensão? Como que você passou dessa coisa de ser pesquisador e tal, para fazer essas atividades de extensão? Isso aconteceu meio que junto? Como que foi essa sua experiência com seu início na extensão? Sim. Não, então, essa pergunta é super interessante, assim, que eu fiquei pensando, né? Quando eu fiz a graduação, a faculdade, eu fiz numa escola privada, numa escola particular de engenharia, o Instituto Mauá de Tecnologia, né? Sim. E eu não tive, infelizmente, ali nenhuma oportunidade de fazer extensão, porque a extensão nas privadas também é bastante restrito, a gente sabe, né? E eu fiz engenharia civil e eu confesso que, assim, o mundo acadêmico, sem extensão, sempre me pareceu uma coisa muito triste. Assim, meio triste, uma coisa muito fechada, você dentro do muro da universidade, uma coisa muito, né, muito endógena, né? Quando eu me graduei, eu estava passando uma certa crise profissional, eu não me via muito atuando como engenheiro civil, aquele tradicional, né, na indústria brasileira, e eu resolvi tentar o mestrado lá na USP. Quando eu entrei no mestrado, foi em 92, final de 92 e começo de 93, tinha acabado de terminar a gestão da Luiza Erundina, na Prefeitura de São Paulo. E estava vindo para a USP uma quantidade grande de profissionais que tinham trabalhado na gestão da Erundina, tinha entrado o prefeito Paulo Maluf ali, né? E muita gente foi para a universidade para fazer mestrado, doutorado. Eu encontrei um ambiente muito efervescente na universidade, né? E me encantei com aquilo. Achei muito encantador, né? Aquela quantidade de pessoas, arquitetos na maioria, mas também engenheiros, assistentes sociais, relatando a experiência de ter participado de processos de autogestão com comunidades nas periferias, né? Em produção de casas, produção de habitação por autogestão e mutirão. E aquilo me encantou, assim. Eu falei, nossa, né? Que legal isso aí, né? Acho que isso aí é uma coisa muito bacana. E aí o meu professor, o orientador na época, ele aprovou um projeto, que era um curso de especialização, e que era uma espécie de extensão, e eu me engajei naquele curso ativamente, que era um curso de formação em mutirão, né? E eu já, né, naquela época, também comecei a trabalhar numa assessoria técnica, numa ONG, e aí, na verdade, metade do período eu ficava nessa ONG de assessoria técnica para os movimentos de moradia, e metade do tempo eu ficava na universidade, fazendo disciplinas do mestrado. Então, para mim, eu já fazia individualmente uma ponte entre o meu mestrado, né, as disciplinas acadêmicas e o que estava acontecendo no mundo lá fora, né? E aí eu, na verdade, já comecei a minha vida acadêmica de mestrado, né, em 93, achando que era aquilo que fazia sentido de fazer. Quer dizer, os textos que eu lia, né, os autores, os estudos teóricos, eles faziam sentido na medida em que também eu encontrava com as pessoas que estavam produzindo as moradias, né? E o desafio da questão do sem-teto, por exemplo, né? E aí eu conseguia estabelecer uma ponte entre uma coisa e outra. Foi assim que eu comecei. E você tinha essa ideia, assim, conceitual de que você estava fazendo extensão, ou era uma coisa meio que estava acontecendo?
Não tinha a clareza que a gente tem hoje, né? Era uma coisa muito mais, era um pouco mais intuitiva, a gente já falava em extensão, tinha as políticas de extensão, os labs de extensão, né? Lá na FAO, da USP, na Escola Politécnica, tinha um Grêmio Politécnico da USP, mas a gente não tinha os conceitos que a gente tem hoje, né? Tipo, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por exemplo. Assim, a gente fazia mais por um impulso de grupo e sentia a necessidade que tinha que fazer, do que tanto por uma concepção conceitual que vinha primeiro, né? O conceito a gente ia construindo junto com a prática. Muito legal. E você participou da extensão da UFABC desde o começo da extensão da UFABC, né? Assim, você estava lá bem naquele início daquela vontade de realizar a extensão aqui, que ainda era muito pequena naquele momento. Como que você vê a extensão da UFABC, esse crescimento? Como que você enxerga que a gente está agora? Quais as ações assim que você fez pessoalmente aqui na UFABC? Sim, então, eu acho que eu me sinto muito privilegiado, assim, aqui na UFABC, pelo fato de ter, né, tido essa oportunidade de participar desde o comecinho, né, quando a UFABC, em 2006, foi estruturada, né. Eu já fui trabalhar na extensão, né? O primeiro pró-reitor de extensão foi o professor Jeron Klink, e ele me convidou para trabalhar junto com ele, e aí eu fiquei como pró-reitor adjunto, né, por um período. Era ainda aquela primeira direção pro-tempore da universidade, né? E foi um privilégio, assim, senti que tinha muita resistência à extensão. E aí a gente sente na pele, eu senti bastante na pele, né, como que a extensão, ela é considerada por outros grupos científicos dentro da universidade como uma área subalterna, né? Ela não é considerada como uma área de igual para igual. Tanto em termos de espaço, de orçamento, de importância, né? De prioridade, de priorização nas reuniões, a gente sentia isso, uma certa discriminação da extensão. Então, a gente tinha que... uma das coisas... E aí, quem faz extensão, eu acho que também está acostumado a viver na trincheira. A gente está sempre meio entrincheirado, né? Comendo alguma ração, né? Mandando alguma mensagem para alguém. Então, era impressionante. É muito interessante, para não dizer que é muito doido, né? A gente está na direção da universidade e se sentir entrincheirado, né? Sim. Por colegas que, enfim, estão em outras áreas que são tidas como áreas nobres, né? Então, a gente via a diferença de orçamento, a diferença de espaço, né? De poder político mesmo, né? Dentro da universidade, essa desigualdade era muito grande. A gente sentia, quando a gente falava de alguma coisa de extensão, era visto assim como uma coisa, assim, as pessoas estavam preocupadas com o supercomputador que vinha da Califórnia, o que ia acontecer, né? Enfim, com coisas muito mais, aparentemente, entre aspas, relevantes, né? Mas a gente... Então, assim, a extensão é isso. Ela tem uma história de... Eu acho, mesmo em tempos que eram diferentes dos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Que eram tempos, vamos dizer, para a universidade como um todo, eram tempos muito mais generosos, muito melhores, em que a universidade tinha, né, gozava de muito mais respeito por parte dos governos, né, do que está acontecendo hoje por alguns setores dos governos. Mas dentro da grande academia, a extensão, quem estava na extensão já era alguém que estava fazendo resistência o tempo todo. Sim. Então, isso é muito interessante, porque a impressão que dá é que quem está com a extensão nunca deixa de fazer. Ou, pelo menos, eu
do meu ponto de vista, por onde eu passava, eu sempre me vi fazendo resistência, né? Mesmo quando eram as vacas gordas ou quando eram vacas magras, né? Era resistência sempre. E isso daí tem um lado também que é interessante, porque a gente se fortalece, né? Você está o tempo todo exercendo uma leitura crítica, né? Você está sempre procurando fazer uma análise crítica do que está acontecendo e sempre tentando se superar e superar os desafios e trazer mais gente para esse campo, né? Tentando ampliar. Eu acho que nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, né? Desde 2006 até depois de 10, 12, 13, né? Quase 15 anos aí, acho que a imagem, o espaço da extensão melhorou muito, né? Eu acho que ampliou bastante. Eu acho que nós tivemos um reconhecimento de vários outros setores da importância da extensão e grupos, né? E pessoas que estão trabalhando na Pró-Reitoria de Extensão, né? Muito boas e muito sérias, assim, com uma certa continuidade da política de extensão, porque é uma coisa que afeta muito quando você tem quebra de continuidade das principais diretrizes, os princípios, os valores, né? Mesmo que mudem alguns projetos e programas, mas você tem as grandes linhas mestras mais ou menos com uma certa permanência, com uma certa estabilidade, né? Então, nós passamos por períodos, né, que oscilavam um pouco, mas depois de um tempo, acho que nos últimos anos, dentro da PROEX e hoje PROEC, né, nós temos tido uma boa estabilidade, o que é muito bom. E é muito interessante ver colegas das ciências duras, né, das chamadas ciências duras, né, da física, da biologia, da química, fazendo um esforço para desenvolver projetos de extensão, né, e mostrando que isso é possível. Então, isso não é só para quem está fazendo a licenciatura, que é mais fácil fazer extensão, ou quem trabalha com, né, questões agroecológicas, por exemplo, né? Mas quem trabalha com física, quem trabalha com astrofísica, quem trabalha com microbiologia, né? A extensão permite, né? Até porque a extensão tem uma coisa muito interessante que é diferente da pesquisa, né? Ela não está tão pautada quanto a pesquisa. A pesquisa está mais pautada, dependendo da tua área de conhecimento, né? Os hot topics, né? Os temas que você deve publicar, se você quiser se estabelecer como pesquisadora, né? Você deve publicar em alguns temas, né? Alguns tipos de pesquisas, em algumas revistas, inclusive. Né? E a extensão, ela não está tão pautada. A extensão, o grau de liberdade é bem maior. Sim. Né? Quem pauta a extensão, né, são as demandas da sociedade. Então, as demandas da sociedade são infinitas. Sim. Né? E quem pauta a pesquisa são grupos de pesquisadores, é o mainstream de alguns pesquisadores, algumas revistas, alguns núcleos duros das áreas, né? Então, é um número muito menor de pessoas. Então, a pesquisa está muito mais pautada e na extensão a gente tem muito mais liberdade. Então, eu vejo que a extensão dentro da UFABC, com muita resistência, muita luta de bravos servidores, TAs, né, e pró-reitores, e as equipes todas, e reitores que foram sensíveis e foram abrindo espaço para isso também, ela se ampliou e se qualificou, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a Pró-Reitoria de Extensão hoje, né, tem método de trabalho, tem programas estabelecidos, tem uma política, né, clara de atuação, né? Isso é notável e não é toda a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura de todas as universidades em que isso acontece. Aliás, tem muitas que ficam num campo ou faz um pouquinho de cultura, uns eventos e um pouquinho de assistencialismo, né? Entendi. Então, que eu acho que não é o caso da PROEC da UFABC. Nós temos projetos e trabalhos de consistência, gente engajada, fazendo coisas com consequência, produzindo conhecimento, que eu acho que essa é uma questão super importante da extensão, que pode ser utilizado como ingrediente para melhorar as políticas públicas.
né? Para melhorar o conhecimento alimentar o próprio processo, ciclo, né? Os feedbacks da ciência, mas também o aperfeiçoamento de política pública e política social. Então, eu acho que na UFABC a gente tem hoje gente fazendo extensão de qualidade. Então, eu vejo como uma trajetória muito rica. Assim, eu fico feliz porque eu tive uma participação pequenininha nessa história aí também. Pequenininha, é um pouco humilde, né, professor? Me parece, assim, que a extensão é meio que uma questão de convencimento. A gente está trabalhando para convencer as pessoas que elas vieram, como você mesmo falou da sua graduação, de locais sem contato, e é preciso colocar essa cultura, essa sementinha, para convencer as pessoas que não tiveram contato com isso e que estão mais presas à pesquisa e tal, de que ela também é importante, ela também é geração de conhecimento, né? Sim. Sem dúvida. A extensão, ela né, quem trabalha com extensão, né? E acho que principalmente quem está na formulação da política, né? E quem está dentro da estrutura da PROEC, né? Acho que se vê o tempo todo com esse desafio de sensibilizar, né? Eu diria talvez sensibilizar mais gente para esse encantamento da extensão, né? O que eu faço quando eu levo meus alunos da graduação, quase todas as disciplinas da graduação que eu ofereço, sempre tem uma aula, quase sempre tem uma aula, que é uma aula fora da sala de aula. Eu levo eles, algumas disciplinas eu já levei bastante no aterro sanitário, daqui de Santo André, na usina termoelétrica de Piratininga, que fica lá na Zona Sul, na Billings, para ver um projeto de geração de energia, os impactos na saúde. Numa ocupação do sem-teto do centro de São Paulo, num prédio ocupado pelo movimento social de moradia, e num assentamento, agora nós levamos um assentamento numa ocupação de periferia, uma favela de periferia na beira da Billings, né? E sempre foi muito, muito rico, porque a gente percebe que das 12 aulas do quadrimestre, aquela aula que a gente sai com os alunos, na avaliação, os alunos elegem como a melhor aula. A melhor aula, a aula mais rica. E já teve vários casos dos alunos depois virem falar comigo que queriam fazer extensão, queriam fazer alguma coisa. E aí a gente até brinca, né, que é como se fosse um bichinho que picou, né, lá na Billings, ou na termoelétrica, ou no aterro sanitário, ou na ocupação do centro. Mas que bichinho é esse, né? É o bichinho de você perceber que onde que está o lugar onde pode fazer sentido a tua atuação profissional. E onde você pode dedicar pedaços da tua vida, né, de tempos da tua vida. O maior recurso que a gente tem na vida é o tempo, né? É o grande recurso. Então, esse tempo é finito, o tempo que nós estamos aqui, e a gente tem que dedicar fazendo alguma coisa, né? E aí os alunos, quando saem da aula e vão para o campo, né, ouvem, né, a pessoa que está lá, explica, vê, sente o cheiro, né? Vê cachorro, vê criança, vê coisas precárias acontecendo, vê risco, a pessoa conecta o conhecimento, né? Conecta a teoria, né? Vê sentido numa atual e vê a demanda, a necessidade de transformar. Então, às vezes, o conhecimento, né? E o convencimento, né? Que você estava comentando, a sensibilização, né? Passa por um contato com uma coisa prática, né? Com você sair da sala de aula e a pessoa ter a oportunidade de ter contato. Porque também, às vezes, essa oportunidade ela é negada para a gente, né? Eu fiz uma graduação em que eu não tive oportunidades. Eu fiz visita de campo, mas de cunho bastante tecnológico, né? Que também foi muito rico. Algumas foram inesquecíveis. Mas quando você junta o tecnológico com o social, né? Uma vez nós levamos os estudantes para visitar uma cooperativa de catadores de material reciclável, né? E aí as alunas perguntavam para o catador, falavam, mas como que a embalagem de leite, ela fica cheirando mal em casa, eu quero separar. E aí o catador explicou como que você abre a embalagem, a Tetra Pak, e como que você manuseia ela para entregar para o catador da melhor maneira, e para não ficar cheirando mal o leite que fica azedo, etc.
Quer dizer, aquilo vindo de um catador, né, aquela estudante, e o jeito dele explicar, dentro daquela cooperativa, você estava sentindo o cheiro de tudo, aquele monte de papel, tudo, né? Aquilo é inesquecível, né? Aquilo a pessoa leva aquela experiência um pouco, depois vê os materiais que foram produzidos, as pessoas, né? Um cara dá o relato que ele morava na rua, e hoje ele não mora mais na rua, hoje ele tem uma moradia, então, que gerou renda. Então, quando a pessoa se formar, ela for engenheiro, né? Quando ela se formar engenheiro ambiental e urbano, e vai estar trabalhando em uma prefeitura, fazendo uma consultoria em um projeto qualquer, ela vai ter tido essa experiência, né? Então, provavelmente, ela vai fazer, né? Vai ter uma atuação profissional um pouco mais sensível, né? Então, isso são formas de sensibilizar. Muitos depois entram e começam a fazer extensão também. A gente vê hoje em dia muitos alunos vêm com projetos, propostas para a gente, que eles fizeram um grupo ali sem participação de professor, sem participação de nada, querendo contribuir. E que coisa bonita isso, né? Que ao invés da gente achar que a gente está lá para ensinar as pessoas de dentro da universidade, foi o catador que, na verdade, ensinou o aluno de graduação, essa troca, né? Isso. É uma coisa muito, muito humanizadora, acho, né? Que é uma coisa que a extensão permite, né? Outro dia nós fomos com um grupo de alunos, uma disciplina que nós estamos ministrando agora, levamos eles lá no Jardim Gaivotas, que fica no Grajaú, e aí as alunas e os alunos começaram a perguntar para as lideranças da comunidade, né? O que está acontecendo lá, quais são os problemas, falaram das crianças e depois elas falaram das adolescentes, perguntaram, né? E as crianças, elas falaram, as crianças dão um jeito, elas vão brincando, tem problema de esgoto, problema de lixo, mas a gente quer tentar construir um parquinho aqui, né? E nós estamos com um projeto de extensão lá, extensão e pesquisa, e a gente está trabalhando para ver se viabiliza esse projeto de parquinho, de melhoria de uma área lá para as crianças brincarem. E aí a gente perguntou como é que é a situação dos adolescentes. E aí foi assim, foi um ponto crucial, assim, porque eles falaram, as adolescentes com 14 anos estão ficando grávidas e os jovens, os adolescentes e jovens estão muito envolvidos com a questão das drogas. E aí isso é um desafio muito grande, como que a gente lida com isso. Quer dizer, a gente pode até pensar o estudante pensar, puxa, a gente vai pensar um projeto de parquinho para as crianças, e isso é bom e é muito importante, mas sem ter a ilusão de que isso vai resolver e que você vai virar o herói nacional porque você fez esse projeto, porque você está dando uma contribuição muito pequenininha e tem outros problemas muito grandes, né, muito maiores também. Então, o pessoal começou a discutir a questão da biblioteca. Ela deu um depoimento da questão da acolhida que as igrejas fazem. As igrejas neopentecostais, que é uma novidade para a gente. Né? Eu sou do tempo o que tinha era a igreja católica da teologia da libertação, né? Que era uma outra forma de trabalhar. E aí a gente hoje faz reunião no espaço da igreja, a pastora convida a gente faz reunião dentro da igrejinha neopentecostal, que é uma coisa completamente nova para a gente. E aí a gente tem que ter uma coisa que um autor chama de humildade cultural, né? Para você lidar com um grupo que é diferente do seu, de pessoas que tiveram uma outra trajetória, né? E de você falar, certamente tem coisas que eu posso aprender com eles. E eles podem aprender comigo. Então, vira uma relação de troca, né? Igual, né? De igual. Então, o projeto de extensão permite isso, que o cientista tira um pouquinho aquele jaleco dele, que dá o crachá, né, do professor, com o crachá e aquele jaleco, né, que aquela autoridade que você já olha, ele já está, você fala, nossa, o cara já está num outro nível, né? E coloca, né, e a gente veste a sandália da humildade, como se diz. E aí, com a sandália da humildade, tudo fica mais simples, todo mundo fica mais igual, né? Mesmo que quando uma pessoa abre a boca e começa a falar, né, quem está perto reconhece, fala, pô, esse cara é professor, né? A gente estava lá, tinha um morador lá de fora, a professora Luciana Ferrara estava dando uma aula sobre a questão da água e os mananciais, e ele olhava para mim e falava,
ela é professora, né? Eu falava, ela é professora, ela é bem jovem, né? Ele falava, ela é professora, sim, ela é boa, né? Eu falava, ela é boa, realmente, ela é muito boa. Então, as pessoas percebem, mas ela estava com uma postura que não era uma postura professoral, era uma postura de quem está ali compartilhando, né? Compartilhando a sua experiência, um pouco dos conhecimentos que ela adquiriu e ouvindo os relatos dele, aprendendo também. Sim. Então, toda a extensão é também pesquisa, né? Toda a extensão pode ser vista e pode ser encarada como porta de produção do conhecimento, né? Então, a verdadeira extensão é aquela que a gente realiza ela não só por demanda nossa, mas para atender uma demanda real da comunidade, senão ela não tem legitimidade, né? Aquela que a gente dá devolutiva para a comunidade depois, porque não é aquela que você vai, e vai embora, suga, né? e vai, como diz uma liderança lá da Zona Leste, ele falou assim outro dia para a gente, ele falou, os boy da academia vêm aqui, suga e depois some, né? Então, ele falou, o nosso lema aqui com os boys da academia, ele falava e olhava para mim de vez em quando. Ele falava, o nosso lema com os boys da academia é assim, uma breja menos. Uma breja menos é o seguinte, você vem aqui, a gente tem uma ocupação cultural, você vem, você pode fazer uma entrevista, você faz a tua pesquisa, mas você deixa uma contribuição, ajuda a gente aqui, porque tem um monte de criança, um monte de mulher, um monte de coisa que tem que instalar, tem que comprar instrumento musical, a gente faz um monte de oficina, deixa 10 conto aqui, deixa 10 reais. Toma uma breja menos. Você vai tomar uma breja menos e deixa 10 conto aqui e você faz a tua extensão. E aí ele falava, na ocupação cultural que a gente trabalha, fala mais quem faz mais. Quem faz pouco, fala pouco. Tem legitimidade para ficar falando quem fez muito. Bonito isso. E ele falava olhando para mim. Eu falava, esse cara está me dando um recado, né? Então, como que a gente não aprende? A gente aprende, né? A gente aprende o tempo todo com essa extensão. Mas a gente tem que estar com ouvidos para ouvir, né? Tem que estar aberto para isso, né? Exercitar a escuta do Christian Dunker, que fala isso, né? Aquele psicanalista, né? Que é a escuta, né? Não é só ficar ouvindo, né, um barulho, é você parar para realmente escutar o outro. E acho que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos que estão pedindo isso, que a gente escute mais, né? Então, a extensão, ela é uma janela, né? Uma porta, né? Que permite a gente entrar em toda essa dimensão. Por isso que eu acho que ela é tão importante. Muito bacana, professor. Agora, indo um pouco mais para a sua área de atuação. Bora. Especificamente na área de habitação e desenvolvimento urbano, qual que é a grande importância da extensão? O que a extensão pode fazer para contribuir com isso? Então, a extensão tem tudo a ver com habitação e planejamento urbano, na minha opinião, no Brasil, né? Um país que nem o Brasil, que é um país que tem uma desigualdade muito grande, uma desigualdade abissal, segundo aquele economista, eu vou lembrar o nome, aquele economista francês que lançou o livro recentemente, né, O Capital, o Brasil é o país mais desigual do mundo, se você levar em conta a distribuição de propriedade, não só renda, mas também patrimônio, né, se você considerar, é o país mais desigual do mundo. Então, um país tão desigual que nem o Brasil, e que tem tanta pobreza e miséria, né, as políticas públicas do Estado nunca deu conta de garantir um estado de bem-estar social, um padrão de cidadania básica, aquele padrão que você fala, bom, esse aqui é o básico que todo mundo tem que ter direito a ter. Né? Daqui para cima, depois você pode até ter um capitalismo que alguns trabalham muito, fazem muita, né, encontram formas de ganhar dinheiro, você tem uma certa desigualdade, mas não é uma sociedade tão abissal. Então, num país que nem o Brasil, as universidades, né, as políticas de extensão e espaço de extensão nas universidades são espaços essenciais. Tem várias políticas públicas de habitação que nasceram a partir de projeto de extensão. O próprio mutirão e autogestão, né, que foi implantado na gestão da Luiza Erundina, de 1989 a 92, que a secretária era a professora Hermínia Maricato,
né, e o Nabil Bondu, que era o superintendente da habitação popular, tiveram experiências de extensão antes, que foram importantes, né? Tiveram entre alguns dos ingredientes que ajudaram a formular a política dentro da gestão da Luiza Erundina, do mutirão e autogestão, né? Então, tinha um laboratório de habitação na Faculdade de Belas Artes, de arquitetura, e um grupo de professores e estudantes lá desenvolviam um projeto de mutirão, né? E com alguns ingredientes lá de autogestão com a comunidade. Aquilo foi super importante. Depois também veio um pessoal com uma experiência do Uruguai, que foi essencial, as cooperativas uruguaias de habitação. Então, é um juntar de ingredientes que vêm de diferentes lugares, né? E que viabilizou a política pública, né? E que a extensão foi uma das geradoras disso. Nesse momento, tem no Brasil uma rede nacional, que é coordenada pela professora Hermínia Maricato, que eu participo, chama BR Cidades. O BR Cidades é um projeto, né, é uma rede que tem como objetivo construir propostas para as cidades brasileiras, né? Como que a gente pode construir cidades melhores. Possivelmente, provavelmente, essa conjuntura atual é uma conjuntura, né, bastante ruim, bastante imprópria para que isso venha acontecer, mas esse período vai passar, né? A história não é linear, a história ela é feita ela é cíclica. E quando passar, como é que a gente vai ter mais elementos para poder propor políticas para as nossas cidades, para cidades, né, mais justas, mais democráticas, mais solidárias, diversas, enfim, e mais sustentáveis, né? Então, tem essa rede que tem centenas de pessoas no Brasil inteiro e a grande maioria estão fazendo extensão. Então, é gente da UNB fazendo extensão, é gente da Federal da Bahia fazendo extensão do sul da Bahia, em Fortaleza, em Recife, em Palmas, em Florianópolis, em Porto Alegre, em tudo que é cidade, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Amazonas, em Belém, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, no interior, nas capitais. Gente fazendo extensão das mais variadas formas, né? E sistematizando essas informações que são insumos para as políticas públicas. Enquanto a extensão, enquanto está sendo realizada, ela fortalece o campo da habitação e do desenvolvimento urbano. Tem muita gente que faz extensão. Enquanto está fazendo extensão, participa do Conselho da Habitação, participa do Conselho das Cidades, do Conselho do Meio Ambiente, né? Está formando gente, porque quando um professor está desenvolvendo extensão, quase sempre tem estudantes da graduação junto. Um dia esse professor vai aposentar, mesmo que ele pense que não, mas é verdade. Os professores ficam velhos e aposentam. E os alunos vêm depois, viram profissionais, e esses alunos tiveram formação ali, né? Tiveram experiências. Então, é um ciclo muito rico e super importante, que influencia a política pública naquele momento, forma pessoas ao mesmo tempo em que é realizada, e essas pessoas vão trabalhar no futuro, né? E permite sistematizar conhecimentos que podem ser insumo para a política pública que vem depois, nos outros ciclos de governos, né? Ou seja, é uma ação que permite a sinergia ela é uma ação muito virtuosa, né? Porque com uma ação só, você pode ter desdobramentos, vários desdobramentos, né? Então, esse é o tipo da ação que a gente deveria investir. Então, pensando nisso, a extensão é barata. A extensão o custo da extensão é muito baixo. A gente deveria investir muito mais em extensão, porque ela previne, né? Você previne problemas, né? Você ajuda a ter melhor diagnóstico da realidade, alimenta a própria universidade, para a universidade não ficar uma universidade retrógrada ou, como é que a gente fala, fora do tempo, né? Uma universidade completamente alienada, né, da sua realidade, cercada dentro dos muros, né, que não se relaciona com a vizinhança e com a sociedade. Então, ela é um antídoto, né? É uma vacina contra várias doenças, vários males. Então, a gente deveria trabalhar mais a extensão, né? E a extensão pode ser trabalhada em temas que também são temas geradores de sinergias e que têm resultados em vários campos. A habitação, por exemplo, é um, né?
Tem teses de doutorado, pesquisas de pós-doutorado que mostram que quando você investe em habitação, você previne doenças, né? Previne violência contra a mulher, né? Quando ela deixa de morar num lugar muito precário, ela está numa moradia mais segura, né? Protege as crianças, melhora a saúde das pessoas. E muita gente que morava mal, né? Pagava muito caro em cortiço. Luiz Corrara provou isso no doutorado dele, né? Depois que foi morar numa habitação estável, sobrou recurso, ela começou a investir na educação, foi fazer faculdade, as pessoas adultas foram fazer faculdade, os filhos estudaram, gerou uma nova geração de pessoas que investiram na educação. Então, a habitação, ela é geradora quando uma família, né, de trabalhadores consegue ter uma moradia estável, ela pode investir em um monte de outras coisas, na saúde, na cultura, e na educação, e isso é bom para o país, né? É bom para as pessoas. E quando você trabalha com extensão nesse tema, ele multiplica essa geração de resultados virtuosos, né? Então, isso a gente tem muita dificuldade de comprovar e de registrar. Isso precisa ser mais, né? Precisa ser melhor registrado isso daí, né? Mas isso na observação empírica está muito claro. Mas já tem muita gente escrevendo sobre isso também. Fazendo a pesquisa. Fazendo a pesquisa pela extensão, as duas coisas, né? E você já coordenou várias ações de extensão aqui, já, né, aqui e fora. E elas nunca não se consegue fazer uma ação de extensão sozinho, né? Acho que é um grande diferencial, assim, uma pessoa só, ela não sozinha não vai fazer. Qual que você acha que é, assim, qual o papel do coordenador dessas outras pessoas, ou da pessoa que pensou aquela ação? O que você acha que precisa ser feito, assim, para que essa ação seja contundente, seja efetiva? Isso que você está falando é super interessante, né? Porque a extensão, ela tem um caráter coletivo, né? Ela tem um caráter de grupo, muito mais do que um caráter individual, né? Enquanto pesquisa hoje em dia também é realizada por grupos, né? Mas tem gente que faz pesquisa individual, sozinho também. A extensão é quase impossível fazer sozinho, né? Você precisa fazer em grupo. Quem está na linha de frente, né? No fim das contas, tem um papel de liderança aí, né? E é uma liderança complexa que exige múltiplas habilidades, assim, porque você tem que ter uma legitimidade em relação ao conhecimento. Você tem que ter um bom domínio do conhecimento no campo que você está propondo o teu projeto de extensão, né? Você tem que ter uma capacidade de diálogo com os seus alunos, no sentido de nenhuma capacidade pedagógica também. Você tem que ter um pouco do Paulo Freire na veia, né? Para você poder ouvir, respeitar o conhecimento que os alunos têm. Porque os alunos, apesar de mais jovens, eles não são uma folha em branco. Cada um tem a sua história, né? Sua história, as suas experiências, né? Os alunos, às vezes, falam e fazem coisas incríveis, que surpreende pra caramba a gente. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter capacidade de ter conexão com grupos externos na universidade, né? Numa relação de respeito, né? Tentando, sem ir de salto alto, né? Pondo a sandália lá da humildade, mas, ao mesmo tempo, também, né? Mostrando o que a universidade tem um papel muito importante, né? Que a universidade precisa ser respeitada, precisa ser preservada, precisa ser protegida, né? Então, eu acho que é muito desafiante, né? Eu acho que e a gente tem que ter essa capacidade de, sobretudo, né, na extensão, você precisa ter capacidade, é um desafio muito grande, eu acho que um dos desafios maiores é você lida com dois mundos, você faz a mediação entre dois mundos que têm lógicas muito diferentes. A universidade, a academia, lógicas, tempos e valores muito diferentes, né? Então, a academia, a universidade tem uma lógica de funcionamento, os tempos, o timing da universidade, os valores, é muito diferente se você está realizando um projeto, um trabalho de assessoria em melhoria das condições urbanas lá no Grajaú, no Jardim Gaivotas. O tempo da comunidade lá é outro. As pessoas têm outras urgências, têm outras preocupações.
né? Aí você está trabalhando num lugar que vai ter uma reintegração de posse, aí o advogado está desesperado, vai vir o oficial de justiça, aí o movimento de moradia organiza um ato, né? Aí o pessoal telefona para o Suplicy ajudava, ou na porta da prefeitura. Quer dizer, você tinha um cronograma que você ia trabalhar com os alunos naquele cronograma, e o teu cronograma é todo bagunçado, porque a realidade externa não respeita o teu cronograma. Entendeu? O pessoal não pergunta. A juíza que dá uma reintegração de posse, ela não pergunta para você, vai atrapalhar o teu projeto de extensão, se der uma reintegração de posse, ela não quer nem saber, ela emite a reintegração de posse. E você, o teu compromisso com a comunidade, você tem que ser solidário à comunidade, você tem que ir lá e ajudar. E você tem alunos envolvidos, você tem uma responsabilidade até de segurança dos alunos, né? Responsabilidade institucional também. Então, você tem que atuar com um pé em uma canoa e um pé em outra canoa. E essas canoas têm velocidades diferentes. Então, exige uma habilidade e uma flexibilidade grande. Malabarismo para você sobreviver. Então, assim, dá tanto trabalho, né? Exige tanto malabarismo que a gente até entende que muita gente não se sente, né, preparado ou motivado para entrar nisso, né? Tem um pouco de... Porque você assumir compromissos graves que vão te expor e que você diminui a tua previsibilidade sobre o que vai acontecer na tua trajetória profissional, acadêmica, etc., né? Não é todo mundo que topa se expor. Você tem que se expõe um pouco, né? E você pode ficar numa zona mais de conforto, né? Já que você é um acadêmico, prestou concurso público, tem uma estabilidade, uma, né, pseudo-estabilidade que a gente está vendo hoje, né? Que pode estar até em xeque essa estabilidade, mas então o que a gente percebe é que você precisa ter colegas dispostos a abrir mão de uma certa zona de conforto e entrar na floresta, né? Vamos entrar na floresta? Vamos. Só que entrar na floresta é uma aventura, é motivo de aprendizado, mas você também se expõe a alguns riscos. Você tem que estar disposto, né? Então, coordenar projeto de extensão, dependendo do tipo de projeto de extensão, né? Eu estou falando mais do meu campo, da minha área, né? Lógico que tem alguns outros projetos que você se expõe menos, o grau de imprevisibilidade é um pouco menor, né? Aí varia, né? De área do conhecimento, né? De área para área, mas no geral a gente se expõe mais fazendo extensão, né? E para a pessoa que está começando a ser picada, o bichinho está ali perto, mas a pessoa ainda não foi picada pelo bichinho da extensão, qual conselho você daria para uma pessoa que está fora desse ambiente extensionista, está na academia e está com uma vontade de começar alguma coisa? O que você acha que seria um pontapé inicial para que essa pessoa consiga começar a fazer extensão? Eu acho que o mais importante é se vincular, se aproximar e se vincular com grupos que estão fazendo isso, né? Assim, a gente se contagia pelas pessoas, as pessoas se contagiam, assim, eu estou falando de um sentido positivo da palavra contagiar, né? Contagiar para uma coisa boa. Então, se você se aproxima de pessoas que estão fazendo, é mais fácil, um grupo, né? E aí, enfim, uma série de outros... Aí você sente se você tem empatia, que aquelas pessoas têm a ver com você, se tem mais pontos em comum e que você fala, puta, é interesse super bacana, que essa galera está fazendo uma coisa super interessante. Pô, isso aí é que eu vejo sentido em fazer isso aí também. Eu queria fazer esse lance aí, né? Ou não, ou você fala, puta, isso é interessante, mas a minha pegada não é muito essa, eu quero procurar uma outra coisa. Mas, assim, principalmente experimentar. A gente tem que experimentar, né? Na vida é fundamental a gente ter experiências. E a gente não se assustar com as experiências que não foram boas, muito positivas, que deu errado. Esse deu errado é um deu errado no sentido... A gente pode trabalhar ele no sentido que é muito bom que você sabe uma coisa que você não quer mais fazer. Isso eu fiz muito comigo mesmo na graduação. Eu fiz vários estágios e fui vendo tudo aquilo que eu não queria fazer na minha vida, tudo que eu não queria para mim. E foi muito importante. Mostrou o seu caminho, né? Mostrou o meu caminho, porque eu não sabia, eu não tinha certeza. Aí eu vi, então eu fui meio pela exclusão. Não, isso eu não quero. Aí eu tentava, nossa, de jeito nenhum. Aí eu ia para outra coisa, isso também não. Até encontrar
né, pessoas, processos, áreas, em que eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido, é super importante, me estimula, me alimenta, e aí é uma coisa curiosa, porque vai virando uma compulsão, a gente tem que tomar cuidado para não virar um vício, né? Porque você quer sempre mais, assim, o conhecimento não esgota, né? A gente sempre tem o que aprender, mais com as outras pessoas e com os processos e com a literatura, né, com as experiências. E as demandas sociais, ambientais, políticas, culturais, elas também são infinitas, né, num país que nem o Brasil. E mesmo fora do Brasil, né, na América Latina, se a gente for pensar, né, na África, na Ásia. Então, é um campo infinito para explorar a vida inteira, né? A vida inteira em mais 2 anos, como dizia meu pai. Legal, professor. E agora, indo na questão do incentivo, você falou que no começo da sua fala que a extensão ela é meio que um patinho feio em alguns momentos, né? Assim, não tem tanta nobreza, entre aspas, dentro da universidade. Aquele assim, glamour, né? O glamour, né, da academia. Que institucionalmente você acha que as universidades poderiam fazer para incentivar mais a participação dos alunos, dos professores, em projetos de extensão? Aqui na UFABC a gente já melhorou isso, o incentivo está muito maior do que já esteve, né? Sim. Mas você vê algum outro passo, um próximo passo para que isso seja mais incentivado para as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica? Não, sem dúvida. Eu acho que isso aqui que vocês estão promovendo, né? Por exemplo, a produção de material de divulgação, né? Aquilo que comumente se chama a popularização, né, do conhecimento, a popularização da ciência, da tecnologia, né? E a popularização das tecnologias sociais, por exemplo, para usar uma expressão um pouco mais em voga, né? Então, você criar espaços dentro da universidade, né? Seja por meio de documentários, vídeos, vídeo pílula que dura 5 minutos, que as pessoas hoje vê, né, enquanto está no trem, na internet, abre e vê um videozinho de 5 minutos, podcast, revistas. Isso é uma forma de você popularizar e ganhar mais pessoas, né? Outra forma é você também estimular por meio de regras, né, acadêmicas, como, por exemplo, essa questão de uma obrigatoriedade, né, uma determinação de que a carga horária da graduação você tem que ter um pequeno percentual dedicado à extensão, né? Lógico que isso gera resistências, porque tem grupos e pessoas que isso ainda não está incorporado, não é natural, e você vai tirar as pessoas da zona de conforto delas, né? E as pessoas, tem gente que, de fato, honestamente, a pessoa não sabe fazer, ela nunca fez, né? Então, ela vai ter dificuldade, mas pode ser pensado formas de transição, em que a pessoa se conecta com outras, né? E as pessoas podem encontrar maneiras de fazer extensão a partir das suas áreas de conhecimento, né? Então, a partir de regras, seja dentro da própria instituição, né? Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP ou CONSUNE, né? Conselho Universitário, seja por meio da política nacional, né? Você ter normas e regras. Outra questão é a própria sociedade cobrar, né? Assim, tudo que se o nosso, né, assim, se a gente for tentar encontrar alguma coisa, algum lado, muito difícil falar isso hoje em dia, né? Mas algumas reações interessantes diante desse cenário muito complicado que nós estamos passando hoje, né? Foi assistir vários professores, né, preocupados em levar aquilo que eles fazem para a sociedade conhecer. Então, foi falado em assembleias aqui dentro da universidade, né, e a gente viu outras universidades com iniciativas de o pesquisador, o professor, os alunos, levar os seus... O banner, né? Os seus banners, obrigado. Os seus banners para a estação de trem, levar na Avenida Paulista, né? Assim, a minha avó não sabe o que eu faço na universidade. Para minha avó, a universidade pública não faz nenhum sentido, porque na vida dela nunca foi, né?
importante. Tem um monte lá no Grajaú, onde a gente foi trabalhar, eu falei que a UFABC é uma universidade pública e que por isso ela é gratuita. E as pessoas perguntavam, como assim gratuita, né? Eu falei, as pessoas não pagam nada, as pessoas não sabem. Eu falei, não, é verdade, isso é verdade. Eu falei, se a tua filha quiser estudar, ela pode, pelo Enem, ela vai ter que estudar bastante, mas ela pode tentar entrar, tem inclusive cotas, né? Mas como que é isso? Vamos lá conhecer. Depois de ir várias vezes lá, e eles desconfiados olhando pra gente parecia um ZT que chegava, né? Vinha do nada, uns caras diferentes. E aí a gente conseguiu organizar e eles vieram na universidade e ficaram encantados, assim. A dona Gustava não falava de outra coisa. O pessoal brincava, falava, nossa, a dona Gustava só fala nessa tal da universidade, ela não fala de outra coisa lá na comunidade, né? Então a gente fomos no hangar, virou avião, foram na biblioteca. E aí ver a quantidade de coisas, falar, gente, isso aqui é público, isso aqui é do povo, é da população. E as pessoas não sabem. Tem um monte de gente que mora perto aqui, na nossa região metropolitana, e que não sabe, não conhece, nunca veio na UFABC. Então, a universidade ela ainda é muito distante, ela ainda está fechada, ela ainda está muito distante. É assim que a gente tem que olhar, criticamente, né? Nós estamos ainda muito numa zona de conforto. Então, a gente tem que fazer essa crítica da universidade para construir, para melhorar ela, não para destruir. Sim. Acho que isso é um recorte super que a gente tem que ter muita clareza nesse momento. E a gente tem que defender a universidade em todas as instâncias, a universidade pública, com todos os seus defeitos, sim, e lutar para melhorar ela. E uma das formas de melhorar ela é abrir ela mais para o povo, né? Tem uma pró-reitora de extensão, que foi pró-reitora lá da UFRJ, e ela contou a experiência linda que eles fizeram lá, que a UFRJ era um pontão de cultura, da época da gestão do Lula. Né? E ela veio aqui, foi na época que eu estava na pró-reitoria de extensão. Estou tentando lembrar o nome dela, depois eu lembro, mas ela dizia que eles viam as instalações da UFRJ como uma quantidade muito grande de potencial que ficava ocioso uma parte enorme do tempo. Todas as noites e todos os finais de semana, tem muitos laboratórios ficavam fechados, laboratório de informática, piscinas, salas de jogo, quadras, campo de futebol, áreas de lazer, espaços. E a universidade, ela é pública, ela é do povo. Então, eles começaram a abrir a universidade nos finais de semana, domingo, para as comunidades que moravam no entorno e com oficinas e um monte de atividade. Os meninos iam no laboratório de informática, podiam fazer pesquisa. O pessoal da terceira idade ia fazer ginástica, usava o ginásio esportivo da universidade, a piscina funcionava, as pessoas iam, nadavam, tinha aula de natação, fazia polo aquático, fazia hidromassagem, as outras pessoas faziam... Enfim, virava um grande laboratório, né, científico, popularizado aos finais de semana, uma infraestrutura que foi construída com dinheiro da população a serviço daquela comunidade que está. E depois de segunda a sexta-feira, no horário das aulas, a universidade é para quem está matriculado no curso, etc. e tal, né? Mas ela poder cumprir múltiplas funções, né? A gente tem um conceito, quem trabalha com gestão de recursos hídricos, tem um conceito de múltiplos usos da água, né? Então, a água, ela pode, num reservatório, ela pode servir para gerar energia elétrica, ela pode servir para o lazer, ela pode servir para abastecer a população como água potável. Então, os múltiplos usos da universidade, né? A universidade tem múltiplas funções na sociedade, né? E quem trabalha com extensão está mais próximo de exercer, né, Então, tem muitas formas de você tem que romper barreiras, romper preconceitos, medos, as pessoas têm medo, né? O excesso de controle, né? Toda vez que eu convido alguém para acessar o Bloco L, já teve vários constrangimentos que eu passei, né? Para trazer o povo para entrar aqui dentro, as pessoas fazem fila, fica cadastrando um a um, a pessoa fala, né? Então, a universidade é pública, mas ela também, em que medida que você facilita o acesso físico a ela, né? Então, são questões críticas, né? Que a gente tem que problematizar aqui dentro, e para encontrar formas de democratizar mais, né, a universidade. Agora, tem várias maneiras de estimular isso, né? Tem várias formas e temos muitas experiências no Brasil desse tipo de incentivo aí para trazer as pessoas, né, para o coletivo e você institucionalmente fortalecer essas regras aí, né? As pessoas compreenderem que a universidade
a universidade não é minha, né? Eu tive a experiência de passar na gestão da universidade e tem às vezes momentos em que você tem a sensação que tem colegas que falam o meu laboratório, o meu equipamento, a minha pesquisa, o meu recurso, o meu aluno, e aí o cara fala tanto meu, eu, você fala, nossa, né? Acho que ele está achando que é dele, né? Que ele vai levar para casa. Aqui nenhuma caneta é nossa. Nada, que é tudo compartilhado, público, né? Tudo público. Então, a minha sala não é minha, né? A minha sala, ela é uma sala que está emprestada para eu usar com responsabilidade. Então, né? Eu tenho vários colegas professores que usam a minha sala. Eu deixo a chave, assim, quando eu vou para São Bernardo, eu uso a sala de outros colegas. É a ideia do compartilhamento, né? Dos espaços, dos usos e da função social dos equipamentos públicos. A universidade é um equipamento público, né? Então, a gente tem que trabalhar isso mais. É um campo aí que a gente tem que avançar. Acho que uma parcela da população, ela tem o seu acesso negado a tantos espaços que ela nunca vai acreditar que é dela, né? A gente precisa criar essa cultura de convidar, trazer, para mostrar que a população pode ocupar. Porque as pessoas acham que elas não podem, tem catraca. Como que? Se tem catraca, é porque eu não posso entrar, né? É uma questão mais ou menos assim. Então, eu tenho só mais 2 perguntas, professor. A questão você já mencionou um pouco, mas queria aprofundar um pouco nessa questão da curricularização da extensão na graduação. O que você acha que pode sair disso? Como você acha que isso vai transformar? Então, olha, quando eu estava na pró-reitoria, como pró-reitor substituto, né, o professor Plínio estava em licença e eu estava substituindo ele, já tinha uma discussão grande sobre isso, acho que era 2012. E nós estamos em 2019 e todo mundo falou que ia ser implantado, né? Então, o que a gente percebe, depois veio, né, o Daniel Pansarelli, agora nós temos o professor Leonardo, né? E o ForProEx, muitos debates. A impressão que a gente tem é que tem desafios objetivos, concretos, quer dizer, você conseguir operacionalizar na grade, ter um controle acadêmico disso, né? Porque você tem um desafio aí de uma novidade que as universidades precisam incorporar nos seus procedimentos, de você poder medir, controlar o que é uma atividade de extensão, né, a porcentagem de 10% na formação do aluno. Isso não é uma coisa que não seja factível, dá para fazer, é viável. A questão é que você precisa... eu acho que precisa ter alguns grupos que se dediquem a isso, para formatar isso, como que isso seria nas diferentes áreas, em diferentes cursos. Então, quem faz física, bacharelado, quem faz física, licenciatura, quem faz química, no nosso caso, aqui temos bacharelados interdisciplinares, né? Quem faz o BCT, quem faz o BCH, né? O pós-BCT e o pós-BCH, e todos os pós-BCTs e pós-BCHs que a gente tem, como que isso seria e quais são as formas que poderiam ser, que a gente poderia validar, né, como atividades de extensão. A gente tem, eu participo às vezes de comissão de avaliação de progressão de colegas, né, e colegas professores, docentes, e o professor tem lá, ele tem que ter obrigação de cumprir um mínimo de ensino, um mínimo de pesquisa, de produção, né, acadêmica, de publicações. E quando chega na extensão, acontece, já vi o colega, assim, ao longo daquele interstício, ao ser avaliado, ele participou da organização de um evento, né? E a gente percebe que no currículo dele, né, aquilo é uma coisa meio diferente. Você fala, puxa, né? O cara deve ter feito um esforço para poder constar um evento... Não zerar, para ele poder fazer a progressão, para ele sair de professor adjunto para virar professor associado, alguma coisa assim. Então, para esse colega, a extensão não está naturalizado. Para ele, a extensão é uma obrigação, uma coisa assim, que eu tenho que fazer para eu poder progredir. O que eu faço para poder
resolver o meu problema, né? Então, a gente teria que trabalhar com esses colegas aí, né? No sentido de que, assim como vários professores tinham resistência à pesquisa, houve uma época em que o professor, ele virava professor e, assim, muitos professores não concordavam que você é obrigado, assim, estar numa universidade pública quase que é compulsório, você tem que fazer pesquisa, você tem que tentar ir para uma pós, você tem que tentar, né? É muito esquisito, o professor vem e fica só na graduação a vida inteira. E até tem casos, o cara não vai nunca trabalhar na pós-graduação, mas isso vai virando uma espécie de extinção, né? É uma coisa que está acabando, quase não tem. Com a extensão deveria ser construída, a gente precisa construir o mesmo processo, né? Pode ter um colega que nunca fez extensão na vida? Pode, mas a gente vamos trabalhar para que isso vai virando um ser em extinção, para que todos possam ir entrando e trabalhando com a extensão. Porque ela é muito relevante, né? Ela é muito importante, ela gera uma quantidade muito grande de benefícios. E outro lado são as condições, a correlação de forças políticas, né? Que permita você politicamente aprovar isso quanto projeto de política pública, institucional no país, né? Então, você tem que ter uma correlação de forças naquele momento favorável. Esse momento que nós estamos agora, eu não creio que seja. Acredito que não seja nenhuma prioridade, nenhum momento que isso seja politicamente factível, né? Da gente falar, não, é a nossa bandeira e vamos emplacar isso agora, né? Talvez nós estamos num momento mais de resistir e de tentar preservar as universidades, né? Mas assim que as condições mudarem, a gente tem que saber os rumos para a gente implantar isso, porque é um projeto muito importante. E aprender, né, com o que está acontecendo hoje também, né? Sim, exatamente. Para que a gente não caia nesse mesmo lugar que a gente está, né? Exatamente. Com essa fragilidade, né? Isso, essencial. Então, a última pergunta, um tom bem mais leve. Fica tranquila. Pra gente finalizar aqui. Qual foi o momento mais marcante ou memorável que você vivenciou nas suas experiências com extensão? Um momento que você conseguiu atingir alguém, que te marcou, assim, na memória, uma foto de alguma ação sua de extensão. Olha, é difícil falar só uma, né? Eu acho que eu falaria 3. Mas, assim, uma com certeza foi uma experiência muito rica que a gente viveu em 99, que foi um projeto para um chamado Projeto de Requalificação para Cortiço. Projeto participativo para requalificação de cortiço, que na verdade era um projeto em que a gente trabalhou uma semana na USP, tem uma semana que chama Semana de Saco Cheio, que fica em setembro, e a gente ficou 9 dias trabalhando dentro de uma ocupação de um prédio da Rua do Ouvidor. É uma ocupação do movimento de moradia que já tinha naquela época, e hoje é uma ocupação cultural. Até hoje os governos nunca implantaram um projeto ali ainda. E a gente elaborou um projeto arquitetônico, social, de geração de trabalho e renda com as mulheres, e cerca de 100 estudantes e 30 professores. Ficamos durante 9 dias praticamente morando dentro do prédio, assim. Aquilo foi uma experiência muito rica. A gente demandou um planejamento muito grande e a gente fez como uma espécie de atividade, foi uma espécie de atividade meio relâmpago, apesar que foram 9 dias. Mas durante aqueles 9 dias, as estudantes deixavam, a um certo ponto, a gente viu os estudantes falando, amanhã a gente volta, eu vou deixar a bolsa aqui, então vou deixar. Então deixavam as coisas e iam embora para casa, depois voltava, com a certeza de que ninguém ia mexer na bolsa. Então você chegar num patamar desse, que você está trabalhando, né, num lugar que não é tua casa, com pessoas que você não conhecia antes, e você fala, amanhã é à noite, amanhã de manhã eu estou aqui, deixa, né? Isso é uma espécie de utopia. Você está flertando e está vivendo quase que uma utopia, né? Então, aquilo me marcou muito. Aquilo foi muito transformador, eu acho que tanto para as pessoas do prédio. Infelizmente, o prédio não foi reformado, não teve a transformação que a gente mais esperava, vamos dizer assim, que era a transformação daquelas famílias poderem morar naquele prédio, aquele prédio ser transformado em habitação, ter uma reforma daquele prédio. Isso não aconteceu, mas as pessoas mudou as mentes, né? A gente fez uma
uma mudança mental em muita gente, tanto moradores quanto estudantes. Tiveram estudantes que se engajaram, que o bichinho picou as 130 pessoas que estavam naquele prédio, mais os 80 e poucas famílias que moravam também. Então, umas 300 pessoas, né, que se envolveram naquela atividade, e era um bichinho picando para todo lado. E ali teve novos projetos de extensão que saíram dali, publicação de livros, e uma cooperativa de assessoria técnica foi fundada, né, logo após a Coopere, acho que é Coopere. Enfim, não é a Coopere, perdão. É uma outra cooperativa, depois eu vou lembrar o nome. E tiveram vários grupos que se engajaram e pessoas se engajaram. Outro dia encontrei uma liderança do movimento de moradia que me reconheceu e falou: pô, Chico, eu nasci na Rodovidor, minha mãe ocupava lá, eu nasci lá, eu era criança, eu lembro de que vocês fizeram aquele trabalho lá, e eu, criança, assisti, participei de tudo. Aquilo foi muito inesquecível. Né? Isso a Welly está me contando outro dia. Então, super bonito, porque você vê que gente, não só... porque tem projeto de extensão que às vezes é transformador e muito bom para quem está na universidade fazendo a extensão, mas para a comunidade não tanto. Mas o indicador, quando marca muito positivamente a comunidade, as lideranças voltam e ficam falando para você, isso é um indicador super interessante, que você fala, putz, foi legal para eles também, né? Foi legal para a gente. E depois aquilo foi uma referência de que é possível fazer reforma em prédios abandonados do centro para moradia. E tiveram vários projetos de reforma de prédios que vieram depois daquilo, né? Um prédio do Banespa, na Avenida Celso Garcia, enfim, vários outros. Veio a gestão da Marta Suplicy, e uma das bandeiras, uma das pautas da Secretaria da Habitação era uma política habitacional em que priorizou a área central para produzir prédios para o sem-teto que estavam no centro, e também os da periferia, mas no centro teve um foco. Aquilo foi muito marcante, assim, aquilo me marcou profundamente, aquela experiência, e eu pude ver como que ela é transformadora. Ela é uma experiência, porque além de ser uma experiência de aprender, né, você pode aprender lendo um livro, pode aprender no laboratório, mas ela é uma experiência de aprender, mas uma atividade que pode nos libertar. Quando você encontra o outro, né, então no final, as pessoas se abraçando, né, aí você vê que existe a possibilidade da gente construir uma sociedade, uma utopia, né, uma sociedade mais solidária, livre, né, e que as pessoas possam compartilhar as coisas. Então, tem uma produção de conhecimento, mas tem também um outro patamar de vivência, de elevação do espírito humano, né, no sentido coletivo. Então, isso me marcou profundamente. Depois, aqui na UFABC, eu também tive, atuando como pró-reitor, eu vi como que é difícil a gente implantar a política de extensão. Quando eu atuava como pró-reitor, eu não tinha tempo para fazer extensão. Então, eu morria no fundo, eu ia em tudo que é reunião e eu trabalhava para viabilizar para os outros fazerem extensão, mas eu não conseguia fazer. E eu pensava, o dia que eu sair daqui, eu vou fazer de verdade, eu vou me vingar. E agora, o momento que eu acho que eu estou me vingando, né? Porque, uma das poucas vezes, assim, eu estou conseguindo fazer... E é muito difícil fazer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que eu estou conseguindo fazer agora. Eu estou com uma disciplina junto com a professora Patrícia Cesário, Habitação e Assentamentos Humanos, e essa disciplina da graduação a gente está conseguindo desenvolver na aula, né, um objeto em que os alunos têm que fazer um projeto que é para essa comunidade lá do Gaivotas, lá no Grajaú, e a gente está no Grajaú desenvolvendo um projeto de pesquisa e extensão. Então, eu estou conseguindo... Então, a gente tem um pé de extensão, um braço na pesquisa, estamos uma parceria com professores da Universidade de Michigan, vamos fazer várias publicações, então tem um caráter de pesquisa, estamos produzindo conhecimento, tem grupos super sérios juntos, do ponto de vista de produção do conhecimento, da pesquisa. O pessoal da extensão é extremamente sério, estamos trabalhando com lideranças de movimentos de moradia super experientes, e estamos realizando uma atividade dentro da sala de aula e conectando isso tudo. Então, a tal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
ela é muito difícil de ser realizada. A gente tem que reconhecer isso também, né? Então, a gente tem que reconhecer, a gente tem que cobrar dos colegas e a gente tem que cobrar que a universidade implante, mas a gente também não deve ser ingênuo de achar que é fácil. É difícil, dá trabalho, leva muitos anos. Eu estou há muitos anos fazendo e agora eu tive certeza absoluta, pela primeira vez, eu tive certeza absoluta que eu estou conseguindo fazer com o mesmo objeto, fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, ensino, pesquisa e extensão. É bastante desafiador, assim, mas é incrível, é uma experiência única. Aí você entende o sentido da universidade numa sociedade que nem a brasileira, né? As coisas, né? Abrindo, né? O sentido de abrir, a importância disso tudo. Então, um pouco isso, assim. Então tá bom, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fez questão de fazer essa primeira entrevista da primeira revista de extensão com você, por causa de todo o seu histórico aqui. E só temos a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Valeu. Ficha técnica. Entrevistadora, Tiene Pelosi. Entrevistado, Francisco de Assis Comaru. Técnico de som, Bruna de Souza. Música, Brits, Dan Lebowitz.